Irmãos, então nós vamos expor agora Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, do sexto versículo ao versículo de número 14, certo? Então, Ruth, capítulo 1, do sexto versículo ao versículo 14, tá? Assim diz a palavra do Senhor. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar que estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disseram-lhes, Noemi, Ide, voltai para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, de misericórdia, de resed, como vós usastes para com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é luz para os nossos passos. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, a fim de que essa palavra seja aplicada eficazmente em nossos corações. E nos dá, Senhor, entender essa noite como a perda da esperança influencia a nossa visão. Senhor, se o seu Espírito aplicar essa palavra em nós, nós poderemos crer, praticar e obedecer toda a sua doutrina. Nos ajuda então, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus e também te pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, nós vamos falar essa noite sobre como a perda da esperança influencia a nossa visão. Deixa eu explicar para vocês uma coisa importantíssima. O tema do livro de Ruth, como eu disse no sermão passado, é a misericórdia, o resede de Deus. Contudo, nós estamos fazendo uma leitura a partir da questão da esperança. Por quê? Porque a maneira como nós esperamos em Deus é a maneira como nós lemos a misericórdia dele. A esperança e a misericórdia estão intimamente ligadas, certo? Então, a semana passada, nós falamos sobre as consequências de perder a esperança. Então, nós falamos lá que Elimeleque, sua esposa e seus dois filhos, Noemi, Malom e Quilion, eles perderam a esperança, não é? Porque estavam vivendo em Judá, mas faltava, eles viviam em Belém, mas faltava pão em Belém, não é? Então, eles foram embora, não é? E nós vimos que a perda da esperança, ela nos faz deixar as bênçãos de Deus. Nós vimos que quando se perde a esperança, nós vamos ao pecado, não é? Elimeleque e sua família foram para onde? Foram para uma terra onde não havia grande possibilidade de adorar a Deus, não é? Onde a palavra do Senhor não era pregada, uma terra pecaminosa, não é? Moabe.
E nós vimos também no sermão passado que quando nós perdemos a esperança, nós encontramos a morte. E foi isso que aconteceu lá, a morte. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, né? E as esperanças que a terra do pecado davam, elas feneceram. Porque o pecado nos promete coisas que ele não pode realizar, certo? Hoje nós vamos falar sobre a relação da nossa esperança e a nossa visão. Como nós... Quando nós... como a gente observa a Deus. Como nós observamos a nossa perspectiva para com Deus, certo? A nossa visão pode ser ampla ou ela pode ser pequena demais. Nesses dias de pandemia, agora em 2020, nós estamos vendo, né, como uma visão pequena ela é tão problemática, né? Uma visão pequena faz as pessoas estocarem álcool em gel a ponto de não ter para todo mundo, faz as pessoas estocarem alimentos a ponto de não ter para todo mundo, né? Isso é a mostra de que uma visão pequena e que vê as coisas a curto prazo, né? Como me dizia hoje um amigo, né, no velório, Isaac, né? O brasileiro ele sofre de um problema, ele tem uma visão pequena e a curto prazo, né? É verdade. É como aquele ator global postou recentemente, né? Aquele ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro, certo? Então uma visão pequena, ela tem algumas consequências na maneira como nós vemos a misericórdia de Deus. Primeiro, uma visão pequena, né, uma visão que perdeu a esperança, primeiramente, ela desdenha da misericórdia, né? Segundo lugar, uma visão pequena limita a misericórdia de Deus. E em terceiro lugar, uma visão pequena, ela vê a misericórdia de Deus a partir do fatalismo. As coisas são assim, né? Não vão mudar. Irmãos, então eu gostaria que você se detivesse aqui no versículo 6 e no versículo 7. Né? Versículo 6 e versículo 7. Nós vamos ver nesses dois versículos a questão de que uma visão pequena, né, uma visão que perdeu a esperança, ela desdenha da misericórdia. Ela desdenha da misericórdia. Então, você vê aqui no versículo 6, que o versículo 6 começa com uma informação magnífica. Né? O Senhor se lembrou do seu povo. Glória a Deus, né? O Senhor se lembrou do seu povo. E como se percebeu que o Senhor se lembrou do seu povo? Porque deu pão. Nós vimos no sermão passado que o livro que Ruth, né? O livro de Ruth se passa historicamente no período dos juízes. O período dos juízes é o período entre a entrada do povo na Terra Prometida com Josué, a morte de Josué, e o estabelecimento da monarquia em Israel. É nesse período, é nesse ato de tempo que acontece o livro de Ruth, certo? E nós já vimos, estudando Juízes na igreja, que o livro de Juízes ele tem um ciclo. Qual é o ciclo de Juízes? Que o povo ele imita os povos pagãos, busca os deuses pagãos, né? Aí o que Deus faz diante da infidelidade, da idolatria do povo? Levanta um povo, também daqueles povos que eles não expulsaram da Terra Prometida, para oprimir o seu povo. Assim foram diversos povos ao longo de Juízes vão ser levantados por Deus para oprimir o povo. O povo, debaixo dessa opressão, ele se lembra de Deus, se arrepende, pede misericórdia, aí Deus faz o quê? Levanta um juiz. E levantou Tiniel, né? Levantou Eude, levantou Gideão, né? Até levantar Sansão, certo? Sansão é o último juiz cíclico.
Então, Deus levanta um juiz. O que é esse juiz? É alguém que vai libertar Israel, certo? Aí esse juiz liberta Israel e Israel volta a ter comunhão com Deus. Só que nesse período de idolatria e até a libertação, você tinha Israel passando por sofrimentos. E muitas vezes Deus vai nos apresentar sofrimentos para que nós nos quebrantemos. Para que nós, às vezes Deus tira tudo de nós para que nós percebamos que nós só temos a Ele. Certo? Então, essa é a realidade. O que está acontecendo aqui? O Senhor se lembrou do seu povo. O que aconteceu lá em Belém? Né? O que aconteceu em Judá? O povo se arrependeu. O povo se arrependeu. E a providência de Deus não vai rejeitar o arrependimento. Se você for ao Salmo 51, Davi vai dizer que o Senhor ele não rejeita um coração contrito e compungido, né? Então, irmãos, o povo se arrependeu e a providência de Deus fez com que agora existisse pão na terra do pão, na casa do pão. Noemi ouviu isso, ela ouviu da misericórdia de Deus. E agora, nesse momento em que não há mais marido, não há mais filhos, né? Os 2 filhos morreram, agora é hora de voltar para casa. Vamos voltar para casa, né? E eu queria que você visse uma coisa interessante. Noemi, ela foi uma sogra 100%. Não é? Uma sogra 100%, por quê? Porque as noras querem segui-la. Você talvez fale assim, mas isso é o natural, não é, pastor? Não, não é assim, não. Não é? A questão aqui, irmãos, é que Orfa e Ruth estavam dispostas a deixar a terra delas. Moabe estava aqui, né, do Mar Morto, e Judá estava nessa outra extremidade. Elas estavam indo de uma extremidade para outra, para um outro lado, para um outro mundo, para uma outra cultura, e elas estavam dispostas a fazer isso. Por quê? Porque Noemi foi uma sogra excelente. Provavelmente elas ouviram falar do Senhor, elas ouviram falar de Jesus Cristo por meio de Noemi. Noemi, ela fazia jus ao seu nome, ela era uma pessoa doce, era uma pessoa amável, era uma pessoa cordial. Essa era Noemi. Então, irmãos, elas estão seguindo. Só que no caminho, Noemi, ela pondera. Não seria fácil a 2 moabitas se integrarem em Israel. Por quê? Porque, como os moabitas, quando o povo de Israel estava indo para a Terra Prometida, os moabitas, nós falamos isso no sermão passado, eles trouxeram grande prejuízo a Israel, fizeram Israel pecar, não é? Fizeram acender o zelo do Senhor e muitas pessoas morreram, não é? Então se determinou que o moabita ele não entraria na casa do Senhor até a sua 4ª geração. Os moabitas eram mal vistos, eram pagãos, eram estrangeiros, eram mal vistos em Israel. E Noemi, que amava aquelas 2 moças, que foram boas não só para com ela, mas foram boas para com seus filhos. Se nós levarmos em consideração que Malom e Quilion, né, que os nomes deles significam doente e fraco, né, se nós levarmos em consideração que Malom e Quilion talvez fossem moços que tivessem problemas de saúde, essas mulheres elas cuidaram da sogra viúva, elas cuidaram dos maridos doentes, elas mostraram bondade, ela percebia isso e ela não era justo elas irem para um lugar onde elas seriam maltratadas. Então Noemi vai tomar uma decisão: eu vou sozinha. Não é? Então o que você percebe nesse primeiro momento do texto, aqui no versículo 6 e no versículo 7? Você percebe que a maneira como a Noemi enxerga a Deus, enxerga a misericórdia de Deus, está relacionada à sua maneira de esperar no Senhor.
de esperar na misericórdia do Senhor. E a maneira como ela espera em Deus limita a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, não que Deus não vai ser misericordioso para com ela por causa da visão dela, não é isso. Você sabe que é o contrário, não é? O Senhor vai exercer misericórdia na vida de Noemi, não é? O Senhor vai mostrar para Noemi que ela pode pensar o pior do seu futuro, mas o nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. O problema é que nós deixamos de desfrutar da misericórdia, nós deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus, de descansarmos no Senhor. É aquilo que eu falei tanto no boletim quanto no texto que eu postei domingo, não é? Marta, é o que Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, irmãos, nós temos que ter essa convicção. Às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, nós estamos preocupados com o futuro, estamos preocupados com quantas pessoas vão morrer nessa pandemia, de como vai ser, se vão inventar uma vacina ou não, se a hidroxicloroquina vai funcionar ou não, e como vai ser. Meus irmãos, nós temos que sossegar em Deus. Porque nós vamos nos preocupar, obviamente, porque somos pessoas responsáveis. Mas, acima de tudo, nós vamos descansar em Deus. Noemi estava preocupada com o que iria acontecer quando chegasse em Israel, e ela deixou de descansar em Deus. Porque a visão que ela tem da misericórdia de Deus está sendo limitada pela maneira como ela espera no Senhor. Segundo ponto desse texto, a maneira como ela enxerga o Senhor, ela desdenha da misericórdia de Deus. E agora ela limita essa misericórdia, não é? Olha, essa misericórdia, Deus não vai conseguir ser misericordioso para vocês. Então ela vai expulsar 2 vezes as noras. Olha só, no versículo 8, ela vai dizer, né? Ide, minhas filhas, ide para a casa de sua mãe. Ou seja, eu fui para vocês como mãe até agora, mas agora não sou mais. Volte para a casa das vossas mães. Vocês têm mãe, vocês têm casa, volta para lá. Que o Senhor seja benevolente com vocês, por que vocês fizeram por mim e pelos meus filhos. Ela crê na graça comum. Que vocês sejam felizes tendo maridos, né? Então, o que era felicidade, segurança para a Noemi? Era ter uma casa e era ter maridos. Esses eram os 2 sustentáculos da vida de Noemi. Se eu tiver uma casa, se eu tiver marido, então eu estou bem. Meus irmãos, o grande problema de nós colocarmos nossa confiança nas coisas deste mundo é que Jesus diz que todos os bens deste mundo estão sujeitos a perecerem. Não é? Quer pela ferrugem, quer pela traça, quer por ladrões. Se você confiar em pessoas, em coisas, em cargos, em situações, Deus pode vir e mudar todas as coisas para que você aprenda a confiar só nele. Você precisa confiar só em Deus. Noemi, ela estava desdenhando a misericórdia de Deus na primeira parte. Olha, Deus proveu o pão, mas esse pão não vai dar para todo mundo. Minhas noras podem ficar aqui. Ela não está descansando em Deus. Agora, ela está limitando a misericórdia de Deus. Olha, se vocês forem para lá, não é certeza que vocês vão ter marido e que vocês vão ter casa. Aqui é certeza. Muitas vezes, procurando segurança, nós fazemos aquilo que desagrada a Deus. Eu postei essa semana um estudo falando sobre isso. E nós meditamos a parábola dos talentos. Você se lembra da parábola dos talentos, lá em Mateus 25? Quando o Senhor saiu para viajar e antes ele chamou os seus servos mais fiéis, os seus próprios servos, e repartiu entre eles os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, ao terceiro deu apenas 1. Os 2 primeiros, apesar de terem mais talento que os outros, saíram a trabalhar com aqueles talentos, arriscaram e multiplicaram os talentos. Mas o terceiro,
O terceiro optou aquilo que era mais seguro. E se eu colocar num banco e o banco falir? E se eu for trabalhar esses talentos e não conseguir lucro com eles? O meu Senhor é um Senhor severo. Eu temo tanto o meu Senhor que eu não consigo fazer o que Ele quer. E ele, nessa busca por segurança, ele fez o quê? Ele enterrou o seu talento. E quando o Senhor voltou, o Senhor vai chamar aquele servo de servo mau e preguiçoso. Irmãos, Noemi está pensando em segurança. Mas a vida cristã não é feita de seguranças mundanas. Nós não estamos seguros neste mundo porque temos isso ou aquilo. Nós estamos seguros porque a nossa esperança está em vivermos eternamente com Deus. Essa é a maior esperança. E essa esperança, a esperança da ressurreição em Cristo, a esperança de que o Senhor nos será favorável, ela não pode morrer, nem com a morte da carne, nem com a morte de nossos sonhos. Porque o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Essas noras, elas querem ficar. Elas vão falar, não, nós não iremos. Nós não iremos contigo. Nós vamos para ajudar. Não importam as circunstâncias. Não importa que lá não tenhamos casa. Não importa que lá não tenhamos marido. Elas tinham Noemi. Elas se agradam de Noemi. A presença de Noemi e a presença de Deus na vida de Noemi era algo agradável àquelas mulheres. Certo? E novamente ela vai expulsar as noras. Olha só, no versículo 11, ela vai falar, voltai, não é? Voltai para vossas casas. No versículo 11, veja, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Por que ireis comigo? Eu não tenho filhos para praticar o levirato. Você se lembra, não é? No Antigo Testamento havia a regra do levirato. O que era o levirato? Se a mulher se casava com um rapaz e esse rapaz morria sem deixar descendência, o irmão desse rapaz se casava com ela para suscitar descendência para o irmão que morreu. Certo? Então ela está dizendo o seguinte, eu não tenho mais filhos. Certo? Segundo, eu sou velha. Eu não vou ter marido. E eu não tenho esperança mais, porque mesmo que eu tivesse marido, vocês não vão esperar os meus filhos crescerem. Tá vendo a maneira como ela se enxerga? Quando eu limito a misericórdia de Deus, quando eu limito Deus, quando eu coloco Deus numa caixinha, e eu limito Deus às circunstâncias, quando eu diminuo o meu Deus, eu começo a me ver da pior maneira possível. Eu não tenho filhos, eu sou velha, eu não tenho esperança. Se você limitar o seu Deus, você vai começar a fazer assim. Eu não tenho nada. As coisas são assim. Olha, eu não tenho aquilo que eu queria. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Né? Você vai começar a ver o que você não tem. E você deixa de ver aquilo que você tem. Noemi está vendo que ela não tem filhos. Ela está vendo a idade dela. Ela está vendo que ela não poderá ter filhos nem marido. E ela se esquece do que ela tem. E o que Noemi tem? Aquilo que eu e você temos. E nós temos o quê? Nós temos o Senhor. Essa é a maior riqueza que existe. O homem mais rico no universo, as pessoas mais ricas no universo, são aquelas que têm a palavra de Deus em seus corações. Lembre-se disso. Quando você esquece do que você tem a Deus, você começa a ver o que você não tem. E por último, irmãos, Noemi, ela vê a misericórdia de forma fatalista. Lembra daquela personagem do Ariano Suassuna, o Chicó? Eu não sei, eu só sei que foi assim. Não é? O que é o fatalismo? As coisas são assim e elas não vão mudar. A vida segue uma ordem e ela não muda. Mas nós cremos no Deus do milagre. Nós cremos no Jesus que ressuscitou Lázaro. Nós cremos no Jesus que ressuscitou a filha de Jairo. Nós cremos no Jesus que ressuscitou o jovem de Naim. E muito mais. Nós cremos no Jesus que restaurou Maria Madalena.
Nós cremos no Jesus que arrancou Mateus da coletoria. Nós cremos no Jesus que levou salvação à casa de Zaqueu. Meus irmãos, nós cremos no Deus que fez o machado do profeta flutuar. Nós cremos no Deus que fez céus e terras. E não há coisa difícil demais para Deus, não há impossíveis para Deus em suas promessas. Você serve o Deus do impossível. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus não está encerrado nas possibilidades da razão humana. Deus pode fazer o impossível. Então, meus irmãos, Noemi estava numa visão fatalista. Nada vai mudar. Não é? Nada vai mudar. E a primeira coisa que ela fala aqui no versículo 13 é que, olha, ela vai dizer uma coisa interessante, não é? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado a mão contra mim. Ela crê no que Deus é todo poderoso e ela acha que está sendo disciplinada por Deus. A visão do judeu na época do Antigo Testamento, e até mesmo na época do Novo Testamento, era que os sofrimentos eram a resposta de Deus ao pecado. De fato, né, o pecado ele nos traz sofrimentos. Não é? O pecado tem consequências que nos causam sofrimentos. Mas nem todo sofrimento é por causa do pecado. Você vê Jó, que era para Deus um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal e vai passar por sofrimentos. Por quê? Muitas vezes Deus nos traz sofrimentos para nos levar a uma vida de perseverança, para nós perseverarmos, para nós confiarmos nele. Então é isso que você tem que perceber aqui. Ela acha o seguinte, que se essas mulheres continuarem com ela, elas vão saborear da disciplina de Deus. Deus está descarregando a ira dele contra ela. E essa ira vai ser partilhada por aquelas mulheres que não tem nada a ver com isso. Por isso que elas vão embora. Certo? Ela está sendo fatalista. Ela está desdenhando da misericórdia de Deus. Ela está limitando a misericórdia de Deus. E ela está encerrando Deus em uma causa e efeito humana. Certo? Ela entende... Ela entende a soberania de Deus, mas ela não consegue entender como a misericórdia de Deus existe no meio dos sofrimentos. E Deus vai ensinar para Noemi e para a gente, lendo esse livro, que Deus age e Deus é misericordioso, inclusive no dia mau. E aqui você tem duas dinâmicas no versículo 14. A despedida e o apego. Orfa vai se convencer com os argumentos de sua sogra. Ela vai beijar a sua sogra e vai se despedir dela. E ela vai voltar para os seus deuses, para a sua família, para a segurança humana. Ruth não. Ruth, ela vai se apegar à sua sogra. Não somente à sua sogra. A sua sogra é apenas um instrumento de Deus na vida de Ruth, para ela conhecer a misericórdia do Senhor. E eu queria concluir essa devocional com um questionamento. Em qual personagem você se encontra nessa história? Você é Noemi, que desdenha da misericórdia de Deus? Deus deu pão, mas eu acho que não dá para todo mundo. Você, como Noemi, Deus é misericordioso, mas não tanto assim. Você é igual Noemi, Deus é misericordioso, mas ele não pode mudar algumas coisas. Você é igual Orfa, que vai buscar segurança humana, vai buscar marido, casa, as seguranças que esse mundo pode lhe dar. Eu queria que você pensasse em ser como Ruth, que não importa os reveses da vida, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, eu todavia me alegrarei no Senhor. Alegre-se no Senhor. Confie em Deus. Vivemos dias maus, vivemos dias adversos, mas esses dias nos ensinarão a confiar em Deus.
Vamos orar. Queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia, ela está além dos limites humanos. Mesmo que desdenhemos da sua misericórdia, a sua misericórdia ela é infinita. Mesmo que nós limitemos a sua misericórdia, o Senhor age além de nossas expectativas. Mesmo que nós encerremos o Senhor nos limites de nossa razão, o Senhor age além de nossa razão. O Senhor é aquele que dá vida ao morto, que ressuscita a pessoa do seu pecado. É o Senhor que faz maravilhas e milagres. Não há impossíveis para o Senhor. O Senhor faz a mulher estéril e velha como Sara, como Isabel, serem mães. Senhor, nos dá a certeza de que o Senhor está no controle. E de que por piores que sejam nossos dias, o Senhor é quem nos sustenta em todos os momentos. Dá-nos, Senhor, essa certeza, em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.